Graça e paz, trigo. Graça e paz, trigo. Lá em Angola nós temos os leões e as destemidas. Os leões são os homens e as destemidas são as mulheres. Então eu quero saudar os leões. Graça e paz, leões. Graça e paz, destemidas. Agora os leões e as destemidas. Graça e paz, trigo. Glória a Deus. Obrigada, apóstolo José. Obrigada, pastora Elza. Obrigado. Muito obrigada, trigo. Deus abençoe muito. Mais uma vez, a você que não recebeu o abraço do pastor Manuel Catala e de toda Angola, né, que eu represento, e África. Receba o nosso grande abraço em nome de Jesus. E é uma honra muito grande estar aqui nessa noite mais uma vez. Para deixar essa última parte do vinho. Aleluia. Quero falar sobre o preço do chamado. Abra a tua Bíblia comigo em João capítulo 12. Quero falar sobre o preço do chamado. E hoje foi uma alegria muito grande estar no útero da trigo. Eu me sentei. A sensação que eu tive, sabe quando você vai na casa da sua avó? Eu não sei porquê. Onde tem aquela comida caseira. Onde tem aquela, em Angola nós diríamos aquela quiçangua. Enquanto eu estava lá a receber, eu disse, Deus, é diferente. O Senhor disse, foi muita lágrima derramada nesse altar. É como se aquele lugar fosse sustentado por uma pedra de fogo. Nem sei se faz sentido isso para ti. É tão bom sentir coisas que só o Senhor pode te explicar. Que você não perca esse costume de buscar de Deus esse sentimento. João capítulo 12. Leia comigo a partir do versículo 20. João capítulo 12, a partir do versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, André foi dizê-lo a Filipe, e comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Versículo 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para essa hora. Pai, versículo 28, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Senhor, obrigada por essa noite. Obrigada porque os laços do Calvário nos conectaram aqui. Nós te agradecemos sobremaneira. A
tua palavra, ela nos vivifica. Então pedimos que o Senhor possa preencher os espaços ainda não tem vida plena. Onde ainda não tem vida plena. Queremos sair daqui preenchidos, fortalecidos. Senhor, queremos mais mesmo do Senhor. Porque sabemos que o Senhor tem mais para nos dar. Repreendemos qualquer ruído que não venha de Ti. Qualquer encantamento, Pai, que tenta nos assediar para não prestarmos atenção em todos os detalhes que o Senhor tem para nós. Assim como o Senhor liberou ontem, Pai, antes de sairmos desse lugar, junto com aquelas mulheres e aqueles homens que estavam reunidos naquela sala. Nos dê óleo para transbordar e não somente para sobreviver. Não queremos óleo para sobreviver, queremos óleo para transbordar. Nós queremos em nome de Jesus, porque é nosso direito, Pai, poder rasgar o nosso coração para que o Senhor o preencha. Esse é um direito que temos quanto filhos. E que Deus, como dever, viemos aqui na tua casa. Por favor, tenha misericórdia de nós. Nos perdoe pelos nossos pecados. Fala conosco mesmo. Fala conosco mesmo. Fala conosco mesmo. Em nome de Jesus. Você pode dizer algumas palavras para Ele. Aí onde você está. Em um minuto, diga algumas coisas para Ele. Deixa Ele ouvir o som perfeito que sai da tua garganta. Como disse o apóstolo da manhã, não espere que a Ruth entregue para você um culto que é individual. É tua responsabilidade. Rasgar o teu coração e abrir a tua mente para que Ele encha o teu espírito da vida dele. Deixa só Ele te ouvir um pouquinho. Obrigada, Espírito Santo. Fala conosco mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. O preço do chamado. Jesus está a responder aos discípulos. Um pegou um recado de uma solicitação feita e leva para o outro. E nesse contexto estamos na festa dos apaixonados por Jesus, porque eles estão reunidos e enquanto subiam adoravam ao Senhor durante essa festa. E entre eles haviam alguns gregos, como sempre tinha estrangeiros de todos os lados, tinha vários povos. E esses se dirigem aos discípulos e querem fazer algumas perguntas. Mas o que eu gosto muito em Jesus é que tem coisas que às vezes nós perguntamos e Ele responde. E tem coisas que nós perguntamos e Ele nunca vai nos dar a resposta. Porque às vezes o que nós precisamos não é da resposta, mas da experiência. Guarda isso para a tua vida. Às vezes só a resposta não vai te trazer marcas. Mas a experiência vai não só impactar você, mas marcar a tua alma para que você marque os outros também. Somente homens e mulheres marcados podem marcar outras pessoas. Somente homens e mulheres marcados podem impactar vidas. Somente homens e mulheres marcados podem alimentar uma multidão com fome. Então Jesus, Ele está aqui
E hoje, mais uma vez, já no versículo 24, enquanto ele escuta a pergunta, Jesus não responde, ele desvia da conversa. Todas as vezes que eu vejo Jesus desviar da conversa, é porque o foco não é aquela pergunta, o foco é outro. O foco não é aquele assunto, o foco é outro. O exemplo disso é quando Nicodemos começa a fazer tantas perguntas e Jesus, inclusive em tom de deboche, diz: Nicodemos, não é você conhecido como doutor e com tanta reputação aqui? Você não sabe o que é nascer de novo? E Nicodemos fica preocupado e diz: mas como assim eu entrarei no ventre de minha mãe para que então eu possa nascer outra vez? Jesus desvia da conversa. Ele muda, ele interrompe, ele fala de outras coisas, inclusive de João 3,16, onde ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Às vezes Jesus, ele ouve a pergunta e ele não dará a resposta que queremos, mas ele dirá o comando que é necessário. Deus é tão generoso que ele tem me ensinado todos os dias que o chamado vai me custar tudo, não algumas coisas. Vai me custar tudo. E aqui eu já quero parar para liberar algo para a igreja. E é contextual, porque afinal eu estou na trigo. E é intencional, porque quando Deus levanta alguém para entregar algo no seu altar, é porque Ele conhece o nível de fome do seu povo. Então eu já quero começar dizendo que Deus não trabalha com trigo vivo. Eu vou repetir mesmo. Deus não trabalha com trigo vivo. Trigo vivo dá muito trabalho. Trigo vivo sente muita dor. Trigo vivo tem sensibilidades desnecessárias. Trigo vivo se justifica demais. Trigo vivo quer reconhecimento, recompensa em momentos, às vezes, inoportunos. Trigo vivo às vezes pensa: vou dar tanto, vou ganhar quanto de volta? Deus não trabalha com trigo vivo. Então no versículo 24 ele vai dizer: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra, processo, caindo não na pedra, não na palha, é caindo na terra, se não morrer, não poderá dar fruto. Só tem uma regra: queres andar com Cristo? Primeiro, morra. Queres ser trigo? Trigo morto é útil para Deus. Trigo morto é útil para Deus, pois o seu trabalho é manter a reputação do seu agricultor, aquele que o arregimentou. Deus precisa de trigo morto. E o chamado é esse, que vai nos custar tudo. Vai custar o seu rim, vai custar o seu pulmão, vai custar algumas dores de cabeça. Porque se você quer andar com Cristo e quer ser trigo, e não está disposto a lidar com algumas dores de cabeça, você não está preparado para frutificar e multiplicar o suficiente do que Deus deseja da tua vida. Mas o chamado vai te custar tudo. Vai lhe custar alguns desprazeres, vai lhe custar algumas calúnias, vai lhe custar algumas fornalhas mesmo. E lá dentro, o quarto homem é aquele que vai se reposicionar, vai se posicionar e vai olhar para você e vai dizer: que bom ver você por aqui, dentro da fornalha. Se você não morrer, você é capaz de começar a negociar. E Deus não negocia.
não negocia. E tem algumas coisas no chamado que são inegociáveis. Ele chega para Abraão no capítulo 12 de Gênesis e diz: sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Um comando. Depois um pouco mais ele diz: vou te abençoar. Está a falar para alguém que tem a sua maior ultra sensibilidade e a esterilidade de sua esposa, não tem filho. E às vezes naquilo que mais dói é onde Deus libera promessas que podem demorar algum tempo. É onde você mais espera e às vezes você faz perguntas que Ele não responde. Não é que Ele é insensível. É só que Ele precisa de um trigo morto, porque somente um trigo morto é útil para a construção do reino. E ontem uma das coisas que eu disse é justamente essa. Para construir o reino, precisamos de joelho no chão, suor na testa e muita lágrima no rosto. Trigo vivo negocia. Trigo vivo sugere. Trigo vivo questiona. E se você olhar a Bíblia e durante a história da igreja de Gênesis e Apocalipse, você vai perceber que aqueles que ousaram questionar se deram muito mal. Exemplo, Jó. Começou a perguntar lá a partir do capítulo 42. Deus olha para Jó e fala: vai questionar? Tá bom, vem. Senta. Onde é que você estava quando eu fiz orvalho? Onde é que você estava quando eu fiz isso? Quanto medo isso? Quanto medo aquilo? Sabe me responder isso? Sabe me responder aquilo? Jó se segura, tenta ele, cai literalmente. Ele diz: Senhor, já não está mais aqui quem falou. E durante o processo de morte ele diz uma frase épica: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Agora, dizem algumas versões, te conheço de contigo andar. Existem alguns homens que tiveram que entender que no chamado você não negocia. Ele falou, você vai. Jeremias disse no capítulo 1, eu sou criança. Deus diz, não fala que você é criança. Não fala que você é criança. Idade é condição. Maturidade é fruto de obediência. Conheço muito adulto no documento que é imaturo espiritualmente. Tem mais de 20 anos, mais de 30 anos, mas é uma criança. E também já vi muitas crianças, em questão de documento, com uma fome, uma sede, uma maturidade absurda, que foram intensamente usados por Deus para transformar vidas, transformar famílias, quebrar correntes, mudar contextos, incendiar vidas e mudar o rumo da história. Ele disse, não diz que você é criança. E sabe uma coisa que eu tenho aprendido com Deus? No exército do Senhor, você tem que saber quem você é. Em qual posição você está. Você tem que entender que diante do chamado, Deus vai progressivamente te patenteando. Quanto mais testes você passa, quanto mais você morre, mais a tua patente vai aumentando. E não estamos todos na mesma posição. A patente é medida pelo nível de obediência. Demore para obedecer, vai demorar para te promover. Demore para obedecer, vai demorar para crescer. Demore para obedecer, vai demorar para morrer. E vai doer mais do que deveria. Não estamos todos na mesma posição. Somos todos filhos, sim. Posso te falar? Graça é para todos, herança só para filhos. Graça até o ateu tem. Mas Mateus 7,21 diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai.
E muitos naquele dia dirão: Senhor, eu fiz, eu aconteci, eu desfiz. Não! Existem muitas pessoas que são anônimas para nós, mas têm uma patente extraordinária nos anais celestiais. Homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. Existem muitas pessoas que talvez a história nunca irá contar, as TVs nunca irão transmitir, as redes sociais nunca irão viralizar, mas são pessoas que escreveram uma história em Deus e para Deus extraordinária. Sim, no processo de conhecer a sua identidade, para ter autoridade diante do chamado, é preciso que você entenda qual é a tua patente. Tem gente que acha que é general. Mas não é nem sargento. Tem gente que diz: Senhor, eu sou apenas um sargento. E Deus diz: você não é sargento. Você precisa conhecer a tua patente. Você precisa entender, inclusive, a tua idade espiritual. E deixa eu te falar, eu tenho aprendido com Deus que nós precisamos comemorar 2 datas de aniversário: a data em que eu nasci e a data em que eu renasci. Eu nasci no dia 16 de novembro de 1900 e alguma coisa. Não olhe para minha cara, porque o assunto não é esse. Foca. Eu sei o que você estava pensando exatamente agora. Mas, então quantos anos ela tem? Eu te repreendo agora, seu preconceituoso e sua preconceituosa. Identidade. Todos aqueles que Deus chamou, primeiro trabalhou, lapidou, mexeu, tocou, desconstruiu e reconstruiu a sua identidade. Porque no momento em que a confusão chegar, você precisará de uma identidade reafirmada para manter a autoridade de liberar aquilo que Deus te confia. Chamado não é brincadeira. Ou você mata, ou você vivifica. Ou você aprisiona, ou você liberta. E sim, nem todos irão exercer o chamado usando o microfone. Nem todos irão exercer o chamado estando nos palanques. Alguns discretamente poderão manifestar a autoridade do Senhor, promover o seu reino e construir o seu reino, e erguer altares de adoração intensa para Ele. Sim, Jeremias é esse. Jonas, o Senhor deu um comando, ele pensou noutra coisa, noutra possibilidade, e começou a sugerir: que tal o Senhor Tarsis ao invés de Nínive? Lembra quando eu falei que Deus não usa trigo vivo? É isso. Estava vivo demais. Só que Deus já sabia, antes mesmo de Jonas começar a dar esses pitis, como vocês falam aqui. Deus já sabia que isso ia acontecer. E Ele tem toda a paciência. Não adianta fugir. O Salmo 139 diz: aonde me esconderei do teu espírito? Se eu vou ali, tu estás. Se eu vou ali, tu estás também. Se eu entro no mais profundo do abismo, ainda assim a tua mão me haverá de... Isaías disse: habito no meio de um povo de lábios impuros. Como assim um profeta eu? Mas um anjo se levanta e pega uma brasa viva e toca os seus lábios. Deus, Ele vai não só tocar na identidade, mas Ele vai fazer pressão. Ele vai fazer pressão para
sua vida. Porque quando você é rejeitado, que o teu valor é testado. Oh. É quando você é rejeitado. É quando você é rejeitado. Presta atenção na palavra. Não fica só esperando o xaramanaia, não. Palavra é vida, amém? Palavra é comida, amém? Sem palavra não tem xaramanaia. Fala isso para a pessoa que está perto de você. Aleluia, eu amo a palavra do Senhor. É no momento da rejeição que o teu valor é testado. É no momento da rejeição onde a tua identidade é testada. É no momento da rejeição onde você começa a descobrir do que você é feito. Quem temos aqui? Alguém que ama como 1 Coríntios 13. Aquele amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Ou alguém que ama até que não me amem mais. Pressão! Quando falta o dinheiro, quem é você? Quando você está no vermelho. É maravilhoso estar no verde, estar no azul. Eu quero você presente na hora do vermelho. Pressão! Quando vem uma enfermidade que você ora, busca. E ei, tem aquela hora que quando a gente canta, vai dar tudo certo. Você sabia que nem sempre? E em Deus, mesmo quando não dá tudo certo, podemos realmente dizer porque Ele vive, podemos crer. Do que você é feito quando o seu tapete sai debaixo dos teus pés. Do que você é feito quando te fecham no trânsito. Do que você é feito quando as contas não batem. E que bom, eu costumo dizer que o dia que as contas baterem em Deus, alguma coisa está errada. Não gosto quando a conta bate. Eu tenho que ter motivo para orar. Eu tenho que ter motivo para jejuar. E a gente que é cristão já sabe. Se a conta bateu, a gente olha atrás da moita e fala, Satanás, aparece agora. Vem lutar comigo. Do que você é feito. Quando caluniam você. E até aquelas pessoas que acreditavam começam a duvidar da sua integridade. Da verdade que você carrega no teu coração. Quando um por um não atendem mais as ligações, começam a sair. E você olha para os poucos que sobram e você pergunta, assim como Jesus, vocês também vão? Pressão. Pressão. Quando o chefe no trabalho ou a chefe, quando alguma coisa começa a fugir do controle, a pressão. Quando você está lá no teu quarto orando e coloca música e abre a janela e sente aquele vento da orla, mas parece que Deus não está ali. É maravilhoso. Quando o céu está favorável, você só começa e já está a falar em línguas. Mas quando está a tocar o louvor, a palavra está a ser liberada, o teu espírito não reage. Quando você fica numa expectativa que você nem mesmo sabe explicar do que você está à espera. Quando você faz expectativa no momento e o momento que você esperou, Deus não corresponde à tua expectativa. Quando parece que Jesus está a tocar todo mundo e o André está a vir aí. Mas parece que, peraí. Parece que o Senhor passa para você, olha, passa por você, olha e simplesmente avança. Pressão. A pressão sobre aqueles traumas que você acha que já superou, que não estão mais ali. Mas de vez em quando o Satanás começa a te picotar. A pressão de cair na tentação de algo que você já vomitou. Mas Satanás ainda oferece a proposta. Come de novo. Não importa, ninguém vai saber. Escuta. O diabo estava lá. Do mesmo jeito que Deus estava.
Pode ninguém saber. Você e Deus e o diabo também sabem. Ou você confessa e se posiciona em Deus, ou o diabo vai te fazer tanta chantagem, que ele vai atazanar a sua vida. E se você insistir, ele permite que você seja exposto. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é um Deus de graça, mas não abusa. Porque a graça é comprometedora. Pressão! Para te falar coisa que você não gosta, que não te agrada. Gostamos de tapinha nas costas. Um elogio. 1, 2. É maravilhoso receber like. Quer ver? Quando você faz uma postagem, 50 pessoas curtiram. Uma pessoa que fala, não acho não. Eu acho que essa calça ficou meio estranha. Eu acho que essa camisa está meio esquisita. Eu acho que esse vestido. Você faz o quê? Entra no perfil da pessoa. Quer chamar ela no off. Você vê onde ela esteve ultimamente. Você quer saber o CPF dela, RG, onde ela mora, onde ela cultua. 50 pessoas te deram like, mas uma que não te agradou, você faz o quê? Você se torna perseguidor dessa pessoa. Não. Não é sobre aquela pessoa que te deu dislike. É sobre uma pressão que você não sabe lidar. Tem gente que só gosta de ouvir elogio, não gosta de ouvir crítica. Posso te falar uma coisa? Na caminhada do chamado, a gente vai ouvir mais crítica do que elogio. Porque se ouvirmos mais elogio do que crítica, nós vamos nos sentir viciados. E é perigoso. É muito perigoso. Porque você vai começar a achar que você é alguma coisa. Escuta, não tem reputação para manter. O único trabalho para um homem e uma mulher chamados é manter a reputação de Cristo Jesus. É por isso que quando caluniam, quando machucam, quando alguma coisa acontece, você transfere para Jesus. Porque você não tem mais reputação para manter. Deus não trabalha com homens e mulheres que têm reputação. Porque dá muito trabalho. Eu tenho que manter a minha reputação. Não vai dar. É por isso que a Bíblia diz que não dá para servir a 2 senhores. Ou vai agradar um e desagradar o outro. Por quê? Dá muito trabalho manter a reputação. E quem trabalha com mídia sabe, tem que alimentar o perfil. Ai! Visão! Para ver além da vista. Tem gente que está me olhando agora, mas não está me vendo. Ai, eu amo isso no Senhor. Existe muito mais do que apenas o que os teus olhos podem ver. Existem campos espirituais disponíveis para serem enxergados, para podermos atingir níveis maiores, visões além da vista. Não deixe a tua vista atrapalhar a tua visão. Deus tem uma visão maior, mas se você não receber ousadia, você não vai ver os campos espirituais. Deus olhou para Ezequiel e disse: Ezequiel, lá no capítulo 37, pode esse exército vir à vida? Ezequiel não é bobo não. Ele diz assim: Senhor, tu o sabes. Boa resposta. E Deus devolve. Eu imagino Deus dizendo: gostei dessa conversa. Ezequiel, profetiza. Profetiza. Experimenta. Deus está dando para Ezequiel autonomia. Veja além da vista. A tua vista enxerga um exército morto. O meu poder te revela o exército em movimento. Arai canterrebosa catarrabasa. Arai canterrebosa catarrabasa. Olha para os teus ossos secos e você precisa começar a enxergar. Eu tenho uma visão do reino. Toda vez o homem e a mulher que Deus chamar tem que estar disposto a consagrar sua identidade para receber autoridade, a lidar com pressão para receber força e a desenvolver uma visão absurda. Está vendo um matagal e está dizendo: meu Deus, meu Deus. Aí fala: o que foi? Meu Deus. O que você está vendo? Meu Deus. Tem gente que só vê matagal. E é meio complicado andar com esse tipo de pessoa que só vê matagal. Jesus disse: quem comigo não junta, quem comigo não junta. Oi, irmão, em nome de Jesus, Deus não te chamou para espalhar, não. Deus te chamou para fazer o quê? É por isso que você está aqui nessa noite. Aplauda o Senhor por isso. Força na tua visão.
só estou vendo matagal. Ora de novo. Uma vez fui na Bahia e me deram aquele prato da Bahia. Qual é o nome? Isso. Fiz tanta expectativa no acarajé. Depois me entregaram. Me perguntaram, pastora, gostou? Eu disse, não. A menina disse, come direito, pastora. E estava eu lá, fazendo força, para entender o mistério do acarajé. Deus! Ela olhou para mim, nem me perguntou, mas eu disse, se acostumando com o sabor, dá para gostar. Visão! Deus disse, força! Deus olhou para Josué no capítulo 1, versículo 6 e 8 e diz, tenha fé, tenha bom ânimo, tenha coragem. Tenha coragem. Só porque Moisés morreu, não significa que eu terminei de trabalhar. Tenha coragem. Tenha força. Ai, Deus não está me mostrando nada. Ora direito. Deus não está me mostrando nada. Jejua direito. Deus não está me mostrando nada. Se ajoelha, rola, busca, chora, clama a tua voz até a tua voz enrouquecer, mas não levanta. Ele vai se revelar. Ele vai se revelar. Deus diz, seja forte, tenha coragem. Você vai fazer esse povo herdar a terra que sobre juramento. Sabe uma coisa que eu vejo Deus dizer? Ô Josué, não é sobre você não. É sobre a minha reputação. É sobre a minha reputação. É sobre a reputação dele. E ele vai manter-se intacto. O alfa, o ômega, o princípio, o meio, o fim, o kairos, o cronos, o tudo, o tempo todo, em todo tempo. Ele é Deus. Não tem começo, não tem fim. Na identidade ele está lá, nas crises de identidade ele está lá, na enfermidade ele está lá, na escassez ele está lá, na pressão ele está lá, na falta de visão ele ainda está lá. Quando nós chegamos em Angola, e gente, quando nós fomos convocados para ser do Bola de Neve, nós estávamos a preparar uma igreja batista. Estava na planta, tinha nome, tudo certo. Deus nos pegou pelo colarinho, mudou todo o nosso projeto. Eu costumo dizer, sabe quando você está fazendo o teu castelo na areia e de repente ele passa e tá? Não tem respeito não, Deus. Ele chegou, estragou o meu castelo. No preço do chamado, você precisa entender que às vezes ele vai passar e ele só vai fazer isso aí, ó, no teu castelo. E ele vai dar um sorriso, vai falar, mas eu amo você, viu? Fala, Deus, muito trabalho, muitos anos, muita experiência, muita lágrima, muitas orações. Eu imagino mesmo Deus olhando para você e falando assim, e daí? Continua, porque eu farei com que você herde a terra que sobre juramento eu fiz aos teus pais. É sobre mim, não sobre você. Nunca foi sobre você, sempre foi sobre mim. Eu fui, eu sou e sempre serei. Não é agora que eu vou deixar de ser. Ele se acha. E eu amo isso em Deus. Ele é maravilhoso. Meu Deus. É maravilhoso. E aí Deus fez todo o trabalho. Em 3 anos mudou todo o nosso percurso. E aí começou e foi. Chegamos lá, nossa. Quando você chega, apóstolo, para edificar uma igreja, é maravilhoso, pastora Elza, que você já pensa, eu tenho as estratégias, os métodos. Esse método não, esse método sim. Esse aqui vai dar certo. Vamos fazer um evento, vai dar certo assim, vai acontecer assim, vai. Aí de repente ele chega de fininho e pá, no castelo. Deus não usa métodos. Deus usa homens e mulheres abnegados e apaixonados por Ele.
Você é o método de Deus. Fale para a pessoa que está perto de ti. Fala, você é o método de Deus. Você é o método de Deus. É por isso que Ele te fez imagem e semelhança dEle. O tempo passou. Um monte de coisa começou a acontecer. Um monte de coisa linda e um monte de coisa ruim e muito ruim. E na coisa ruim, houve um dia que eu cheguei na porta da igreja e eu disse: Deus, pela primeira vez, desde os meus 15 anos que eu me converti, hoje eu não quero entrar na igreja. Está doendo, Deus. E Ele disse: entra. Porque o ministério fere, mas a ferida aberta pelo ministério, somente o ministério cura. Só entra. Quando você entrar, eu vou fazer uma coisa. Você vai gostar de ter entrado, porque você vai entrar de um jeito e vai sair diferente. Parece que tinha 3 quilos aqui e 3 quilos aqui. Eu disse: Senhor, segura aqui. Segura aqui também. Vamos, querubins aqui, serafins aqui. Aqui, arcanjos, empurrem aqui. Vamos. E estava eu lá, me entrando, me arrastando. E de repente me vi lá, e gemendo, e gemendo. E o Senhor mais uma vez chega e diz assim: eu te avisei que ia te custar tudo, mas não tem problema. Você está morrendo direitinho. Está ficando bonita. Está morrendo aqui, está morrendo ali. E Ele começou a mostrar uma lista que estava morrendo. Eu disse: Deus, não te importa que eu pereça. E comigo é assim. Ele disse assim: para. Tá bom já, tá bom, né? E continua a rolar o louvor. E um momento, e outro momento, de repente já estava ali. E ruja o leão, que a terra estremeça diante da margem de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da margem. Aí chega o Espírito Santo e fala assim: o que eu te falei? O que eu te falei? Feridas abertas pelo ministério. Só o ministério pode curar. O ministério fere, mas também cura. E é maravilhoso. E as curas geradas pelo ministério sempre serão maiores do que as feridas. Aguenta. Isso faz parte do chamado. E eu lembro que eu tirei o tempo de oração. Eu disse: Deus, fala mais, que a tua serva escuta. E Deus nos deu 3 comandos extraordinários. Os mesmos comandos que Deus colocou no meu coração. Eu estava de um lado, Deus colocou no coração do meu esposo. E o primeiro comando, o Senhor disse: não se preocupem com quem vai, se preparem para quem vem. Queridos, às vezes no ministério a gente fica muito preocupado em pensar assim: meu Deus, são pessoas que caminham conosco há tanto tempo, e tudo, e vai, e como. Aí o Senhor, Ele vem e diz: quem mantém as pessoas sou eu. E às vezes quem permite que alguém vai se levante da roda também sou eu. Porque não adianta caminhar com quem não está debaixo da visão. Quer a unção de Paulo, mas não quer os açoites de Paulo. Não ajunta, espalha. Não é trigo, é joio. E para entender isso, mais uma vez, esse comando é preciso identidade reafirmada, lidar com a pressão e compreender a visão. Porque se guarda isso para a tua vida, visão sem ação é ilusão. Visão sem ação é ilusão. Visão, mas ação é inspiração. Segundo comando: não deixem a afinidade amordaçar o profético. Deus falou: não deixem a afinidade amordaçar o profético. Uou! Se necessário for perder amigos,
percam, mas não deixem que o profético se cale. Olha, parece que não, mas na nossa vida tem sempre aquelas pessoas que meio que é difícil falar a verdade. Aquilo tudo que realmente Deus está a colocar no nosso coração. E nós queremos decorar a verdade. Eu posso te falar, uma verdade decorada é uma inverdade. Uma verdade decorada se torna o começo de uma mentira. Se é verdade, deixa que seja verdade. Porque João 8,32 diz que conhecereis a verdade. João 8,36 diz, se possa o Filho os libertar. Não deixem a afinidade amordaçar o profético. Como é que você vai olhar para uma pessoa que dizima bem, só que não escuta, não obedece, não tem espírito ensinável, teimosa e ainda faz o quê? Não desobedece sozinha, faz mutirão. Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram? E uma coisa que nós temos enfrentado também é o preconceito pela nossa idade. Queridos, eu tenho 32 anos. Mas o meu chamado foi abortivo. Eu não queria ser nada do que eu faço hoje. Eu queria ser médica, tirar todas as crianças da rua. E aí fazer o quê? Abrir ONGs. E fazer uma coisa que, na minha opinião, Deus não estava fazendo. E a nossa casa era que nem posto Ipiranga. Sabe onde tem um pouco de pão? Na casa do pastor Daniel. Sabe onde tem um agasalho? Na casa do pastor Daniel. Vai me ajudando aí. Sabe onde tem um par de sapato a mais? Sabe onde tem um copo d'água? Sabe onde tem uma carninha? Sabe onde tem uma hospedaria? Onde tem remédio? Então o tempo todo era assim, ó. Não, você não pode ter 2 sapatos, só um. O outro tem que doar. Por quê? Porque Cristo manda. Não, essa cama é muito grande, você não pode dormir sozinha. Está chegando mais 3 pessoas, encosta para lá. Por quê? Porque Cristo manda. Não pode comer tudo isso. Tem que deixar um pouco, tem que dividir as carnes. Por quê? Porque Cristo manda. Então eu, até os 14 anos, não gostava muito de Cristo não. Porque ele estava pegando o quê? Meus agasalhos, minhas carnes, minha cama. Não gostava de Cristo não. Para mim, Cristo estava pegando tudo que era meu. Porque eu não sabia que era tudo dele. E outra coisa, eu achava Deus um irresponsável. Porque o trabalho de Deus, quem estava fazendo era o meu pai e a minha mãe. E eu cresci num contexto de guerra. Me lembro de uma vez, isso eu falo no primeiro livro. Eu tenho 5 livros escritos. Eu falo no primeiro livro. Me lembro de uma vez, gente, nós comíamos de segunda a sábado pirão, que é água com uma fuba, junta tudo, sem sal, sem nada, só isso, com uma couve fervida com sal de segunda. Pelo amor de Deus, no domingo era arroz com feijão, só arroz com feijão. Aí o meu pai vinha no quarto e falava, quem não se preparar agora, não for para a igreja, não vai comer, não vai almoçar, pelo amor de Deus. Eu corria, ia no banheiro, me preparava para fazer o quê? Garantir o meu arroz com feijão. Antes que Cristo pegue o meu arroz com feijão também. Chegava na igreja, batia em todo mundo, corria, fazia um monte de coisa. Esses dias eu fui lá na minha mãe visitar ela no interior. E quando eu entro na igreja da minha mãe, quem está dirigindo o culto é um menino que eu bati com uma garrafa na cabeça e rachou a cabeça dele. Já peguei o meu óculos escuro, joguei assim. Já fiquei, eu disse, eu vou fazer o que parece que estou no manto, pelo amor de Deus. Vou ficar assim, que a unção é tão grande, não vou nem levantar a cabeça. Aí a gente sai da igreja, eu com a minha irmã, e de repente a minha irmã me olha, tá vendo aquela moça que tá vindo? É aquela que você lutou com ela, aquela que você bateu ela na escola, lembra? Eu levantei o óculos de novo e disse, pelo amor de Deus, mana, começa aquele louvor. Rude Cruz, se erigiu e com ela, não tem outro caminho. 14 anos, maior crise. Não quero Cristo, não quero. Na minha cabeça, ele gostava mais de outros continentes do que o meu. Não quero Cristo.
Cristo rouba as coisas dos outros, Cristo manda gente que não devia, Cristo sobrecarrega o meu pai e a minha mãe. E o meu pai é um dos maiores plantadores de igrejas na história da minha nação. Mas eu só via os ônus do chamado, não os bônus do chamado. A minha mãe terminou o ensino médio com 65 anos. Aí ela fez no concurso, passou para professora. Começou a dar aula. Até hoje ela dá aula. Começou a dar aulas. Incrível. Ficou 6 meses sem receber nenhum salário. Um dia ligaram, falaram assim, o salário chegou, pelo amor de Deus. Comecei a me projetar. Eu queria uma bicicleta. A minha mãe chegou, chamou toda a família, chegou lá e disse, eu já combinei com Deus. 95% de todo o salário vai para a igreja. Eu disse, Cristo, seu gatuno ladrão, está pegando a minha bicicleta também. Fiquei 3 dias sem falar com a minha mãe. Um dia, pegaram uma cabeça de porco. E depois daquela tanta couve, tanto pirão, eu não aguentava mais. Alguns arroz e feijão que foram calhando nas vezes que obedecemos, graças a Deus. E de repente a minha mãe fez aquela cabeça de porco e temperou e tudo mais. E assim que ela pega a panela, essa cena está aqui na minha cabeça. Pega a panela, joga em cima da mesa. Tocou o sino da aldeia. Pam, 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 pam. Quando toca o sino, não importa o que você está fazendo, se está vestido ou não, tem que correr. Todo mundo. Não dá nem para levar a carne na panela. Eu olhava para trás correndo. Eu falei, Cristo, não conta comigo, eu não te quero. Pegou a panela do porco de novo. Cristo, não quero Cristo. 11 anos, 12 anos. E nesse dia nós ficamos 1 semana no mato. Não pode voltar para casa, porque os militares entravam na casa, comiam tudo até acabar. Roubavam tudo, pegavam tudo e iam embora. Porque tinha 2 partidos em guerra, Angola estava em guerra, então fazia o quê? Levavam tudo. E aí me pergunta como é que nós sobrevivemos? Sim, eu vou te falar. Comíamos rato. O meu irmão caçava rato e gafanhoto. Mas não me olha com essa cara não também. Não é rato de esgoto, é rato que come milho, do mato, da lavra. Gafanhoto eu não gostava, o cheiro é ruim. Isso é para João Batista. Queridos, 14 anos. Eu disse, não quero não. Cristo, não quero Cristo. 15 anos. Sofri bullying por ser diferente. Mesmo não sendo cristã, eu tinha princípios. Só que não basta ter princípios. Para andar com Deus, você tem que morrer. E o que estava me custando era justamente isso. Morrer. E essa coisa de que eu achava que eu sabia, eu achava que eu queria. E outra coisa, o meu pai e a minha mãe nos acordavam 5 horas para contar a história de Nabucodonosor, com aquela unha enorme. E nos acordavam às 5 da manhã e a gente quase morrendo de sono. E falava, e o que aconteceu? E isso, e por causa da desobediência. E aí Sadraque, Mesaque e Abednego foram. E ele contava de uma maneira alegórica. Era incrível a oratória do meu pai. Até hoje eu tenho isso tudo aqui na minha cabeça. Aí eu falava, Cristo pegou meu sono também. Não me deixa dormir. Eu não queria Cristo. Não queria Cristo. Até que sofri bullying por ser diferente. Não queria me esfregar com os meninos da escola. Não queria fazer cola. Não queria mentir. E ainda negociava com o professor. Professor, se me deixares fazer uma oração na turma, eu prometo tirar 18 ou 20 na tua disciplina. Em Angola é 20, a nota máxima. Aí ele falava mesmo, primeiro tira, depois eu te deixo orar. E eu estudava o máximo, tirava 20, 18 e ele me deixava orar. Aí o que fizeram? A minha escola começaram a dizer, ela pensa que ela é melhor do que nós? Tá bom. Vamos bater nela. Fizeram um mutirão. E de repente, eu estou a me preparar para chegar na escola. Quando eu vejo aquela nuvem de gente vindo. Ela está vindo, ela está vindo. É agora, vamos
vamos. Enquanto eles chegam, eu também chego meio assustada. Sai um professor, que baderna é essa? Voltem para as salas agora. Quando eu vi aquele professor, eu tive a minha primeira experiência sobrenatural. Eu não vi um professor, eu vi o cuidado de Deus. Aí eu fui na minha mãe, eu disse: mãe, a coisa está feia na escola, ora por mim. A maior intercessora que eu conheço, minha mãe, ela disse assim: não vou orar coisa nenhuma, já está na hora. Ora você. Agora eu tenho que falar com quem? Eu não gosto dele. Eu não quero ele. Pegou tudo que eu tinha, tudo, minhas bicicletas, meus sapatos, minhas carnes, meu arroz, tudo. Primeira vez eu cheguei e disse: Jesus, seguinte, excelso, magnífico, oh, grandioso. Outro dia eu cheguei assim: Senhor dos exércitos. Outro dia eu disse o seguinte: eu não quero falar nada, não quero fazer nada. Eu só quero falar como eu estou hoje. Quando eu fui dar conta, tinha o quê? Uma lágrima. O que é isso? Estou chorando? Outro dia eu disse: isso é bom. E ele começou a colocar a mão. Devagar. Todas as perguntas, todas as dúvidas, todo o medo, toda a incredulidade, toda a raiva, tudo aquilo que me fazia questionar sobre o amor dele. Ele começou a falar tudo. Eu uso os teus pais, é privilégio, me servir é privilégio, meu amor é privilégio, minha unção é privilégio, eu te chamei, eu te ungi, você me pertence, você é minha, meu amor é grande. Ele me olhou nos olhos, fiquei tão constrangida, fiquei muito constrangida. É como se ele passasse na minha alma. Sabe a cena que eu tenho? É do rei magnífico, coroado, lindo, com uma roupa extraordinária, estendendo a mão, me chamando para dançar. E eu olhando e pensando: não, esse traje não é adequado. Eu não estou nem em condições. E parece que tem tanta gente melhor, mais vestida. E eu outra vez vejo a mão estendida dizendo: mas o passe de dança é com você. O grupo de louvor já pode subir. Eu simplesmente estendi a mão e comecei a dançar. Você percebeu que eu estou dançando até hoje? Você percebeu que eu estou dançando até hoje? Eu quero dançar na eternidade. Eu quero dançar tanto. Eu não quero mais nunca parar com ele. E eu me lembro que o dia que eu fui nos meus pais e eu disse: pai, mãe, ganhei uma bolsa de estudo para ir para o Brasil. Eles olharam para mim e pegaram os envelopes, as bolsas, sacudiram para me dar tudo o que eles tinham. Enquanto eles me entregaram um envelope para pagar as passagens do documento, enquanto o envelope chegava na minha direção, o Senhor me lembrou quando eu fiquei com raiva da minha mãe e fiquei sem falar com ela 3 dias. Parece que ele disse assim para mim: olha, eu estou devolvendo sua bicicleta, seu arroz, seus sapatos, sua cama. Tem lugares onde eu passo hoje. Tem comidas que eu como hoje. Tem presentes que eu recebo hoje. Ele tem me honrado como uma princesa, uma rainha. Eu não tenho nada do que reclamar, eu tenho tudo. E eu olho para ele e eu digo: Senhor, como o Senhor é tão generoso. A mais improvável de todas. Queridos, eu sou tão feliz, tão grata. Enquanto eu estava no hotel, apóstolo e pastora Elza, eu disse aquela frase que o apóstolo disse: Senhor, o Senhor me paga tão bem só para te obedecer e fazer a tua vontade.
O Senhor é tão generoso. As pessoas olham para mim e me perguntam: mas afinal ela é filha de quem? Quem é por ela? Quem está por trás disso tudo? Mas eu olho para trás e eu me lembro. Aquele que me chamou para dançar. Ele me tirou do final da fila. Ele olhou nos meus olhos. Eu tinha tudo para dar errado. Ele pegou tudo, transformou em bênção, fez dar tudo certo. Talvez você não saiba, mas eu tentei me matar 2 vezes no meio de tantas crises. A primeira tomei 28 comprimidos. Na segunda eu fui no monte, escrevi uma carta de 4 folhas, explicando aquela coisa de morto decente, sei lá o que é que fala. E enquanto eu tentava me jogar, veio uma pessoa que saiu dos arbustos e disse: Ruth, sozinha aqui, está fazendo o que aqui? Você está muito na ponta. Segurou e me puxou. Quando me puxou, aquele mesmo que me pegou para dançar me olhou nos olhos outra vez e Deus disse algo que até hoje eu não esqueço. Ele disse: se tem alguma vida tua dentro de você, você pode tirar. Mas se essa vida é minha, ela vai ficar. Você vai viver e verá do que eu sou capaz, através de uma improvável. Igreja, vai te custar tudo, mas acredite, no final você vai dizer: não compreendo os teus caminhos, Senhor, mas eu te darei a minha canção. Porque afinal, tudo valeu a pena, está valendo a pena. E o último comando, o Senhor disse: não se justifiquem mais. O Senhor disse: não se justifiquem mais. Era tanto trabalho, tentando provar tanta coisa, tentando provar que a gente é isso, tentando provar que a gente é aquilo, tentando mostrar isso, tentando mostrar aquilo. Deus disse: não se justifiquem mais. Trabalhem, avancem e o resto é comigo. Eu trarei a honra, a provisão e a... E eu me lembro de um dia que eu disse: oh Deus, tem algumas coisas que estão acontecendo que não é assim, Pai, está tudo distorcido. Deus disse: você consegue aguentar engolir alguns sapos por amor a mim? O Senhor disse: deixa que a verdade é amiga do tempo. Deixa que o que é meu permanece, prevalece, frutifica. Ele foi tão generoso. E eu me lembro de uma vez que depois de um tempo de oração, o Senhor usou uma menina que caminha comigo e disse: mãe, vem aqui, quero te falar uma coisa. Hoje eu te vi orando. Foi uma visão, eu te vi orando. Você estava debaixo de uma redoma. E parece que de fora vinham tantas flechas, mas o teu rosto estava sereno, porque você não tinha noção de quantas flechas vinham. Mas você estava dentro da redoma, com o rosto sereno, e parece que a redoma brilhava. Era tanta luz dentro da redoma. E você estava tranquila e confiante, e você não se distraía por nada. E enquanto ela falava ao Senhor foco, o Senhor disse: foco, determinação, visão, identidade, pressão, aguenta, visão. Visão sem ação é ilusão. E ele continua dizendo: trabalhem, não se justifiquem mais. Você sabe o que é você saber o lado bom da história, o lado verdadeiro, o lado certo. Você sabe o que é você ter razão e você dizer: Senhor, toma minha razão, toma minha razão.
Porque ele disse: não se justifiquem mais. Eu quero dizer isso para ti. Na tua família, nessa casa, apóstolo e apóstola, nessa nação, não se preocupem com quem vai. Se preparem para quem vem. Não deixem a afinidade amordaçar o profético. Se preciso for, percam algumas coisas, mas jamais deixem que a voz se cale. A voz de Deus é comando. A voz de Deus é vida. A voz de Deus é cura. A voz de Deus é restauração. A voz de Deus é força. A voz de Deus é alimento. A voz de Deus é esperança. A voz de Deus é restauração. A voz de Deus é direção. A voz de Deus. Não se justifiquem mais. Trabalhem. Só trabalhem. Avancem. E o resto. Se justificar gasta muita energia. É muita coisa. Tem que falar. Tem que. Permaneça na redoma. Virão flechas. Permaneça na redoma. Enquanto você permanecer na redoma, você nem terá noção de quanta flecha está vindo. Você vai continuar trabalhando. E às vezes com os joelhos calejados, com a voz rouca, com a mandíbula doendo de tanto declarar e profetizar. E a voz do Senhor virá dizendo para você isso. Você está morrendo muito bem. Está ficando muito bonito, muito bonita. Você está se tornando 100% trigo. Eu quero orar por você. Arabaçô que teremos. Eu quero orar por você. Você que talvez ainda não aceitou a Cristo. Você que talvez está com dor. E essa palavra vem e fere o teu coração. E traz comando, traz vida, traz alinhamento, traz força e traz esperança. E você está recebendo essa palavra, está recebendo vida. O Senhor está te entregando uma porção tão poderosa, tão extraordinária, que veio de muito longe. E quando eu falo de vir de longe, não falo da África. Falo das trincheiras. Falo dos golpes, das dores. O Senhor está te entregando algo genuíno, gerado no secreto. Eu me lembro quando o Mahati começou a dar os primeiros passos. De uma vez que eu estava com ele na cozinha. Mahati não andava. Ele levantava uma perna e caía. E ele foi descobrindo que ele não pode ficar em pé, porque quando ele fica em pé, ele cai. E uma vez eu me lembro de um culto maravilhoso que nós tivemos. E quando eu cheguei em casa, foi tanta presença de Deus, coisa que só os apaixonados entendem. Eu cheguei na cozinha e eu sentei no chão. E os meus 3 filhos vieram. E nós começamos ali. Eu cheirava e brincava e eles vinham. Eu amo ser mãe. Eu sou tão grata ao Senhor pela maternidade. Amo meu marido, amo a minha família. E as crianças chegaram e eu comecei a brincar com eles. De repente começamos a cantar. E o Mahati, ele foi até a geladeira. E de repente ele era um mover tão... Só para você ter noção. Nunca desperdice o pós-culto. Tem coisas que Deus faz durante o culto, mas tem coisas que só faz no pós-culto. Eu não gosto de falar muito, às vezes, quando a gente sai do culto, porque quando a gente sai do culto, que eu quero mastigar o que eu recebi. Eu estava lá na cozinha. A glória foi tão grande que ela não ficou em casa, porque, queridos, a glória ela não se prende nas paredes. A glória ela é transcendente, ela transcende, ela derruba, se necessário, ela vai além. A glória foi tanta. De repente eu vi uma Mahati perto da geladeira. E eu imagino, gente, é uma criança, mas eu imagino, e não dá para ignorar isso. Às vezes nossos filhos fazem coisas tão proféticas que você não entende. Às vezes é um olhar, um toque diferente.
Às vezes é um sorriso, um choro diferente. O Mahat segurou na geladeira. E ele começou a cantar uma coisa que eu não entendo. Eu gravei, eu tenho esse cântico até hoje. E eu lembro do meu filho levantando a perna direita e começando a cantar. E aí com aquele borezinho e começava a cantar. E levantou a perna esquerda, colocou a mão na geladeira e começava a cantar. E de repente, e eu comecei a observar, eu estava rindo. Porque eu pensei, não, ele vai fazer normal. Vai levantar, vai perceber que não pode ficar em pé. E ele vai voltar a cair, vai gadear. Só que não, o Mahat estava determinado. E ele foi levantando o seu tronco, se posicionando em pé. De repente eu vejo o Mahat tirando a mão da geladeira. Foi a vez que ele andou pela primeira vez e ele se colocou em pé, na direita e na esquerda. E ele deu o primeiro passo e ele não parava de cantar. Sabe uma coisa que eu percebi? Quanto mais ele cantava, mais força ele tinha de dar mais um passo. E mais um passo. Ele aumentava o hino, mais um passo. E mais um passo. E a glória continua na cozinha. E eu chorava, eu adorava. E ele olhou, ficou tão feliz que eu estava glorificando e chorando. Ele olhou bem no meu olho, como quem diz, agora veja o que Deus vai fazer. O Mahat começou a vir na minha direção. E eu não sabia se eu ia ao encontro. Quando eu tentei ir ao encontro, o Senhor disse, fica parada e só continua celebrando. Enquanto eu celebrava, quanto mais eu celebrava, mais força o Mahat tinha de vir na minha direção. E quando ele veio nos meus pés, Deus disse, é isso que eu faço. Quanto mais intensifica o tom da sua adoração, mais força você descobre que você tem para dar passos maiores, para dar passos maiores, para dar passos maiores, para dar passos maiores. E quanto mais eu celebro, quanto mais você olhar para mim e me ver celebrar a tua caminhada e as tuas alegrias, você vai se lembrar de olhar somente para mim. Eu quero orar por ti, que talvez está difícil levantar a perna direita e perna esquerda. E às vezes o som da garganta está rouco. Você pode se levantar e vir para aqui para frente. Eu quero orar por você. Eu gostaria de pedir ajuda ao apóstolo, por favor. Entregue o microfone para o apóstolo para me ajudar, por favor. Eu quero que você entenda algo. O Senhor está trazendo um marco. Um marco. Algo está sendo desbravado hoje no teu caminho. Algo está sendo desbravado hoje naquilo que o Senhor te confiou. E eu creio que essa casa irá testemunhar a grandeza do que está acontecendo nesse altar nessa noite. Arabrace que te rebocharabas. Você já pode abrir a tua boca e falar com ele. Já pode fechar os teus olhos. Você sabe o que te trouxe nesse altar nessa noite. Ore como você nunca orou antes. Ei. Empurre as cadeiras para lá. Empurrem as cadeiras. Devagar, empurrem. Eu quero todos aqui na frente. Deus vai liberar algo aqui. Empurre as cadeiras, venham todos. Você vai precisar dessa unção, estou dizendo isso. Empurre as cadeiras devagar, me ajuda aí. Os obreiros da igreja. Ajuda aí, Márcio. Ajuda aí, Feijó.
Todos. Os pastores podem ungir com óleo todas as pessoas. Espíritos imundos vão sair de pessoas. Vai empurrando devagar as cadeiras. Venham. Vindei, bebê. Tem muita unção hoje. Ele já está fazendo. Ele já está fazendo. O Espírito Santo já está disponível para te tocar. Ah, ele já está aí. Deixa ele te tocar já. Deixa já ele fazer. Ele já está fazendo. Ele já está fazendo. Recateremos, recateremos. Os pastores se esparrando, se espalhem, ungindo as pessoas, os pastores da igreja. Ninguém é para colocar as mãos nas pessoas, só os pastores. Vai cair uma unção aqui tão grande. Venham. Fale com ele. Venham. De manhã, erga suas mãos. Erga suas mãos, deixa ele tocar. 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 Erga suas mãos, estende as mãos, estende. Deixa ele tocar. Espírito da frieza espiritual sai. Sai. Mentes perturbada. Receba o toque do fogo do Espírito agora. Agora. Estenda as suas mãos. Começa a dar glória aí onde você está. Começa só a glorificar. Deixa ele vir. Tem anjos nessa casa. Existem anjos de Deus queimando. Receba. 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 Não tem como você não sentir a presença. Receba. Quem é batizado no Espírito, abra a boca. Receba variedade de línguas estranhas agora, para ser edificado. Estenda as mãos, por favor, pelo amor de Deus. Fogo, fogo. Vai. Isso, isso. Deixa a unção tocar, curando, libertando. Ei, Brasil! Brasil! Tem um fogo no Ceará! Receba! Receba! Receba mais! Receba essa unção! Você precisa dela! Receba! Receba! Unção de cura! Receba! Receba! Unção de libertação! Espíritos imundos estão saindo. Espírito da imoralidade, do lesbianismo, do homossexualismo. Saia agora em nome de Jesus Cristo. Saia. Espírito da pornografia que está apodrecendo a mente desse homem. Saia em nome de Jesus Cristo. Demônio do adultério, saia da infidelidade. Saia em nome de Jesus de Nazaré. Saia. Saia! Receba novamente. Receba unção nos seus olhos. Receba. Quem pode estender as mãos? Quem pode estender as mãos? Pelo amor de Deus, quem pode estender as mãos?